Então, boa tarde. A gente está aqui hoje nesse podcast para fazer esse evento Interculturalidades, né? É uma edição especial que está conectada ao evento L'Eredità delle Donne, que está acontecendo lá em Firenze por esses dias. E eles têm essa iniciativa que é aberto para qualquer país ou para quem tem a iniciativa de falar sobre temas conectados ao feminino, né? Esse ano a ideia provocadora é pensar e se a inteligência artificial fosse feminina, né? E aí a gente pensou em alguma conversa a respeito das inteligências femininas, né? Dentro do trabalho de vocês e dentro das pesquisas e da experiência, daquilo que mobilizar, né? O que esse tema mobilizar, né? L'Eredità delle Donne é legado das mulheres, né? A tradição para aqui por português. E é um festival que celebra o feminino. É um projeto da Elástica e da Fundação de Firenze, com a direção artística da Serena Dandini e parceria com a Gucci. E tem o apoio da Prefeitura de Florença, né? E outras colaborações aqui. E aqui no Mackenzie é um evento que está sendo proposto pelo MPCom também, né? E que depois também vai ser divulgado aí nas plataformas, no podcast, né? Bom, então hoje a gente está recebendo aqui 2 convidados, né? O professor Vinícius e a Paula. Vou pedir para vocês fazerem uma breve apresentação, assim, dos trabalhos que estão acontecendo, do que quiserem falar. E depois a gente faz uma pergunta de aquecimento. Tá bom? Pode começar, Paula. Bom, primeiro, obrigada, Júlia, pela introdução. Sim. E obrigada, professora Fernanda, também pelo convite. Acho que é uma super iniciativa. Acho que é sempre uma delícia falar sobre o feminino. E eu acho que num ambiente tão interessante também e de trocas de verdade, acho que isso é ainda mais raro e delicioso, na verdade. Então, obrigada mesmo. Então, eu sou Paula Soria, eu sou aluna do mestrado aqui, no mestrado profissional de comunicação. Estou fazendo, então, um mestrado em comunicação intercultural nas organizações. Eu sou formada lá atrás em História, depois eu comecei uma pós-graduação em História Medieval. Eu não terminei o mestrado e eu acho que isso ficou muito na minha trajetória, essa vontade de voltar mesmo a estudar. Então, depois de quase 30 anos aí no mundo corporativo, então trabalhando com pesquisa de mercado principalmente, então nesse ambiente do que a gente chama de Consumer Insights, eu voltei para a academia e tem sido uma experiência incrível. Acho que também poder fazer essa ponte entre o universo profissional e esse universo de pensamento, universo conceitual, e de pensar, então, a comunicação e aí com essa interculturalidade dentro das organizações tem sido uma super viagem. E o tema do meu trabalho de mestrado é sobre as fusões e as aquisições, então essa questão das trocas interculturais dentro desse momento de aquisição entre empresas, mas principalmente olhando a perspectiva intercultural e de preferência no momento bem inicial mesmo de uma fusão. Sim. Então, é bem específico aí do tema profissional. Uma coisa legal que a gente tem observado no mestrado é que os alunos vêm com diversas formações, né? Isso acho que agrega bastante, né? Um mestrado sobre interculturalidade é muito interessante que venham formações diferentes, né? Não só da comunicação, né? Com certeza. Você falou da tua formação em História, né? Legal, obrigada. História, marketing, para o corporativo sim. E agora a interculturalidade. E agora para o acadêmico, para a pesquisa. Exato. Legal. E o Vinícius? Bom, eu sou Vinícius Prates, eu sou professor do MPCom, eu venho do jornalismo, sou formado há muito tempo, né? Eu trabalho como jornalista desde 1979, né? Passei por várias redações e, como todo jornalista, um historiador frustrado e diletante, assim, nas horas vagas, né? E agora eu estou como professor do MPCom, né? Orientando no MPCom. E também como professor de jornalismo, de cinema, aqui na graduação do Mackenzie, né? Sou doutor em comunicação e semiótica pela PUC de São Paulo. E vim aqui
ouvir muito vocês, aprender com vocês, né? E a minha participação é devido ao meu tema de pesquisa, que é o ambientalismo, né? Eu estudo formações políticas, ideológicas ligadas ao ambientalismo, e dentre estas tem uma vertente que se tornou muito importante, né? E que nem sempre é tão divulgada assim, mas que a gente vai falar um pouco sobre ela, que é o ecofeminismo, né? Então é como que, digamos assim, as questões e as lutas feministas já há muito tempo vêm se entrelaçando com as questões ambientalistas, né? E como que isso oferece assim uma perspectiva muito potente, assim, muito interessante, tanto para o ambientalismo quanto para o feminismo, né? Uhum. Inclusive, né, eu acabei falando do evento e justamente essa nossa mesa aqui, ela é sobre esse tema, né, sobre o feminino, a gestão e as micropolíticas. Então, por isso que a gente pensou justamente em convidar vocês. Agora, vocês se apresentando e a Paula também, eu vou fazer esse adendo aqui, porque é sobre isso, né? Bom, a gente tem uma pergunta aqui de aquecimento, né? Para a gente pensar assim, quando a gente fala em inteligência feminina, o que essa expressão desperta em vocês, assim, né? Em termos de memória, em termos de pensamento, o que isso desperta, o que repercute em vocês? Quer começar, Paula? Pode começar. Posso começar. Acho que é uma pergunta difícil, assim, no sentido de... Quando eu penso em inteligência feminina, acho que a primeira coisa que vem à minha mente é um pouco de resistência ao termo, sinceramente. Acho que pensar o feminino, eu adoro. Assim, eu sou apaixonada por mulheres, de maneira geral, pelo feminino. Acho que inveterado, acho que eu gosto de ser mulher, eu gosto de ver o lugar da mulher na sociedade, eu gosto de ver a trajetória que ela teve, né, toda essa construção. Mas acho muito difícil falar de inteligência feminina, porque a inteligência remete muito a uma questão muito natural, né, assim, e na verdade a gente está falando de uma construção e a gente está falando de um repertório. Então, sobre esse olhar, para mim, faz sentido. Então, quando a gente pensa assim, essa forma de se expressar da mulher, o repertório que ela tem, a construção que ela teve na trajetória, e aí pensando historicamente, socialmente, acho que faz super sentido. E aí, logicamente, a gente só pode pensar uma inteligência feminina em comparação a uma inteligência masculina, da qual a gente fala pouco, eu acho. Então, para mim é estranho pensar inteligência feminina. Eu gosto de pensar em como a mulher traz um valor que é incrível e que é um valor que é tão grande quanto o do homem nas organizações, mas que é muito diferente também pela construção que a gente teve. Então, tudo que a gente viveu, né, e tudo que a nossa sociedade fez com que o lugar que deu para as mulheres faz com que a gente seja hoje ainda num espaço de construção, especialmente em organizações, especialmente nas corporações, eu acho. Sim. Mas é o primeiro sentimento. Assim, é o primeiro sentimento. Não, mas essa é a ideia mesmo, é para você falar o teu, né, como repercute. Acho que sim, é um outro olhar, é o seu olhar, né? Legal. E o Vinícius, como é que é? Então, eu vou pegar um pouco, assim, a partir de um certo debate, né? Entendendo assim que quando a gente fala de uma inteligência do feminino, a gente está falando de uma maneira de pensamento que se diferencia do masculino, né? Entendendo assim como inteligência não apenas, digamos, uma capacidade lógico-argumentativa, como às vezes esse termo parece que coloniza, né, essa ideia de uma inteligência, digamos assim, mais ampla, né? E aí, falando um pouco dessa, assim, por esse viés, né, assim, por essa ideia de que existe vamos chamar isso de inteligência, entendeu? Mas que existe um olhar feminino que se diferencia do masculino sobre o mundo, a vida, a sociedade, os laços, né? E as questões assim mais importantes da humanidade, né?
A questão do ecofeminismo que eu comecei a lidar, ela segue por essa trilha, né? Embora incorporando recentemente algumas críticas que eu acho que a Paula já adiantou aqui, né? Mas existe num primeiro momento essa ideia de que se nós estamos numa crise civilizacional, né? Que é vinculada a um modo de vida liberal, capitalista, que se reproduz de uma maneira que se tornou automática e que uma definição, digamos assim, possível da nossa era, né? Essa definição vem do Frederick Jameson, que hoje em dia é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do sistema, né? Então a gente o tempo todo, assim, nos filmes de Hollywood, a gente está imaginando lá que o mundo vai acabar por uma catástrofe, por um vulcão, por uma pandemia, por uma praga de gafanhoto, por um ET, né? Sim. Qualquer coisa a gente imagina. Pra gente é fácil imaginar o fim do mundo. Só que até o último dia é um mundo liberal capitalista, sim, digamos assim, né? A gente essa é uma ideia do Jameson quando ele escreve sobre o pós-moderno, né? Seriam os principais sintomas assim do pós-moderno. Ou seja, a gente não é que a gente não consegue formular de uma maneira assentada e programática uma alternativa para esse pesadelo, digamos assim, de apocalipse que a gente vive. A gente sequer consegue formular na fantasia, né? A gente sequer consegue formular, digamos assim, na arte. A gente sequer consegue formular em algum lugar, digamos assim, do sonho, né? Então, aqui voltando um pouco para que seria essa questão do feminino, né? Quando... principalmente a Maria Maias, né? A Vandana Shiva, digamos, as primeiras mulheres que começam a lidar com a questão do ecofeminismo começam digamos assim, a tentar fazer essa associação, entender que esse sistema, digamos assim, que é tão intrincado e tão digamos assim, permeado, né, em todos os aspectos da sociedade, ele não é só um sistema, digamos, capitalista, porque de alguma forma aquilo que foi o seu espelho durante a Guerra Fria foi um socialismo que era tão perverso quanto em vários aspectos, ou até mais, em muitos aspectos, né? E elas começam a associar esse sistema com a ideia de masculinismo, né? Então, digamos, a gente perdeu algo importante em algum momento na saída do Pleistoceno, quando nós perdemos, digamos assim, uma referência matriarcal e uma maneira de entender por outras vias, e esse entendimento às vezes ele vem mais pelo peito do que pela mente, a terra, as relações sociais, e nós legamos, digamos assim, para as futuras gerações, a partir daquele momento, uma fórmula masculina que ela é mais limitada, né? A lógica masculina ela comprime, digamos assim, os dados de tal maneira, né, que ela é na verdade uma redução. Então, de fato, se a gente voltar a uma ideia assim de uma inteligência entendida assim num espectro mais amplo, né, como elas fazem já a partir dos anos 70, as ecofeministas, eu acho que a gente está em dívida com uma inteligência feminina que a gente perdeu ao longo de muitos processos, entendeu? E que ficamos com uma espécie de monocultura,
masculina, e a palavra monocultura eu uso propositalmente, porque as mulheres plantam de uma maneira diferente, né? Amigável, assim, né? Mais orgânica, elas entendem o solo, por assim dizer, entendeu? Elas têm uma espécie de compreensão mais palpável. E os homens, se deixar, eles fazem uma floresta de eucalipto parecendo uma parada militar, né? E essa parada militar masculina é, digamos assim, uma burrice masculina, digamos, né? As mulheres... A gente deveria resgatar das mulheres uma outra forma de inteligência mais orgânica do que mecânica, né? Menos racional, assim, isso, né? E isso a gente deixou no caminho e estamos pagando caro. É isso. Concordo. Eu penso, evidentemente, tenho o viés aí do curso do mestrado e todas as leituras que a gente está tendo, etc. Os debates. Os debates, E aí eu tô lembrando você falando, eu tô lembrando muito da Lisette Weissman, falando justamente dessa questão de multiculturalismo, transculturalismo e interculturalidade, né? E para mim, eu acho que a gente viveu muito isso, assim, se a gente pensar, e aí, lógico, eu vou sempre remeter para o meu lugar de conhecimento aí, que é do mundo corporativo, mas de como durante muito tempo a mulher era praticamente invisível, né? Então tinha essa questão do multiculturalismo. Sim, a mulher existe, porém existe uma cultura dominante que é masculina e vai, né? Eu acho que a gente está vivendo ainda, mas talvez seja quase que no fim, mas enfim, ouso esperar que esteja quase no fim dessa questão mais da transculturalidade, que é realmente assim, essa convivência, mas uma certa permeabilidade, mas nas bordas ainda, mas que a gente já começa a ter aí um caminho de diálogo um pouco maior, sem ainda uma verdadeira transformação. E eu acredito que as bases estão começando a ser plantadas, de fato, para uma interculturalidade mesmo, aí pensando nesse diálogo verdadeiro, nessa interação, nessa troca, nessa construção que é mais conjunta, e aí pensando no quanto os dois sistemas de valores, né, do feminino e do masculino, podem, de fato, quando eles estão interculturalmente ligados, eles podem produzir alguma coisa aí que é bastante poderosa. Então, eu vejo muito... Eu tenho quase 30 anos, né, de mercado, então eu passei por muitas fases, eu acho, e eu vejo mesmo a mudança hoje, o espaço, né, feminino muito mais... importante e com maior visibilidade, de fato, dentro de uma organização, de maior presença na liderança, evidentemente, mas que ainda tem um caminho enorme a ser percorrido. Que eu acredito que isso também interfira um pouco, que aí é uma questão que a gente também vai discutir aqui numa outra oportunidade, numa outra mesa, né, da mulher, da maternidade, né, claro, em relação às lideranças, o quanto isso também ainda, de certa forma, restringe, né? O quanto a isso também, às vezes, impossibilita até, né? Claro. Ou restringe a chegada das mulheres nesses cargos mais altos, nessas lideranças, né? Eu acho que o caminho ainda é bastante longo, né? Acho que hoje a gente pode falar de paridade ou até de uma certa equidade, mas que ainda não é para todas, né? E não é em todas as empresas, que são ainda muito pontuais. Eu estava pensando um pouco na minha trajetória. E aí, eu estava lembrando, enfim, das mulheres que me influenciaram muito. E eu acho que eu tive grandes influências no meu começo de vida, assim, de ensino médio, até de Fundamental 2, aquelas professoras, né, que são tão importantes, que te fazem ir para um caminho. Então, por exemplo, eu fiz história muito por conta de uma professora de ensino médio, era apaixonada por língua, enfim. Teve um peso muito importante. Minha avó me abriu o mundo da história medieval incrivelmente também. Então, foi realmente uma coisa importante para mim, estruturante. Mas depois, a partir da graduação, as minhas influências foram todas masculinas, praticamente. Então, assim, meus professores eram homens, meus orientadores eram homens, meus chefes eram homens, né? E todas as oportunidades que eu tive, que foram maravilhosas, que eu gosto muito da trajetória que eu tive, mas são oportunidades que vieram muito... de mãos masculinas, né? Então, tem toda uma construção minha aí que foi muito em função disso, desse momento mesmo, década de 90, começo dos anos 2000, enfim, no corporativo, de você... E eu acredito que eu tive muita sorte, mas, enfim, nem todo mundo tem sorte e não deveria estar, né, na questão da sorte. Isso, eu acho que hoje... É interessante, porque até comecei a pensar, por conta, né, da nossa mesa,
existem tantas mulheres que eu admiro. Acho que hoje é muito mais fácil para mim, assim, eu posso citar aqui, posso ficar citando nomes e nomes de executivas, de grandes líderes, enfim, de mulheres que são realmente admiráveis no mundo corporativo, tanto no marketing como na gestão. E o que é interessante, eu acho, é que eu acho que ainda falta, se a gente for já pensando em alguma coisa, como é que a gente vai avançar em relação a isso, ainda mais em gestão, que talvez ainda o que falte é essa consciência da importância que essas mulheres têm. Então, assim, essa tomada de consciência de fato, e eu acho que isso ainda tem um caminho aí bastante importante, inclusive dentro das organizações. Sim, sim. Que talvez essa consciência, ela tenha a ver com não ter tanto medo disso também, né? Assim, ou não no sentido da concorrência, mas eu acho que no sentido da capacidade mesmo, daquilo que o Vinícius também está dizendo que ficou, que é de um outro olhar, de uma outra inteligência e que de repente traz uma amplitude, né? Claro. E aí isso gera um certo medo também, né? De perder espaço, de perder lugar ou de, não sei, né? De ficar para trás, enfim, né? Talvez um pouco nesse sentido também. Né? Acho que isso é bem inerente ao ser humano, de uma ser humano, geral, de uma maneira geral, medo. né? Mas talvez traga um pouco essa ameaça, não sei, né? Penso eu. Com certeza, não, concordo. Acho. Tá bom. Bom, a gente tem, então, algumas perguntas aqui que estão um pouco direcionadas, né? Em relação ao que cada um faz, ao que cada um estuda, né? Então, vou fazer uma pergunta aqui para o Vinícius, né? Nessas culturas organizacionais, nos discursos, né? Que sustentam essas culturas, que deslocamentos você enxerga quando a gente pensa nessa ideia de inteligência feminina, assim, seja ela humana ou artificial, como uma força micropolítica, assim, né? Para continuar nesse assunto, né? Da política, da ecopolítica, né? É que as questões, assim, do posicionamento das mulheres a partir de uma perspectiva feminista, né? Elas são um campo, assim, muito vasto e ali dentro tem posições, assim, que são muito diferentes, muito antagônicas e felizmente, né? Um campo, assim, de embates nas quais há antagonismos, assim, importantes, né? Eu acho que se a gente pudesse um pouco resumir as principais questões, assim, que atravessaram durante bom tempo as discussões sobre o feminino, principalmente em relação, assim, ao mundo corporativo, as empresas, né? É que houve, historicamente, assim, num primeiro momento, uma espécie de um feminismo que procurou, e ali, naquele momento, talvez tivesse suas razões para isso, né? Mas ele meteu o pé na porta, digamos assim, e esse meter o pé na porta, ele mete com uma atitude muito masculina. Né? Ele se diz na igualdade de condições com os homens, né? E nessa igualdade de condições, ele toma uma espécie de medida ou de régua do desenvolvimento que havia sido proposto pelo mundo masculino. Né? Então, você tem um momento que eu acho que talvez vocês identifiquem, assim, mentalmente com... Se a gente for pensar na moda, por exemplo, nos anos 80, você tem aquelas mulheres executivas, assim, que tem gravata, terno de ombreira, né? Fumam. É um padrão mais masculino, e daí o negócio delas é demitir gente na saída do trabalho, no happy hour, tomar uísque, mexer o gelo com o dedo, assim. Né? Ou seja, elas estão dizendo, nós somos capazes de fazer o que vocês fazem no campo em que vocês fazem. Né? E aí, num segundo momento, entrou uma questão que era o seguinte, né? É isso, né? Digamos assim, para que as mulheres progridam nas carreiras e para que elas tenham protagonismo, progridam nas carreiras já é um termo masculino, mas assim, para que elas tenham sucesso na sociedade, elas têm que progredir na carreira conforme
um mandato masculino e para isso abandonar certas nuances que lhes são próprias, etc. Quase como uma reprodução disso numa versão feminina, assim, né? E até caricato, o pior do homem, assim, né? Sim, tinha aquela sim. coisa, assim, de serem... tem que ser meio brutal, assim, né? Tem que ser uma executiva mandona, né? E aí... Mas, veja, tudo é complicado, né? Porque aí foram para o outro lado, quer dizer assim, não, a gente não se mede pela mesma régua, né? Nós temos certas condições e características que são a nossa maneira de ver o mundo, essa inteligência da qual eu falava, e essa inteligência que não imita o homem, mas é uma inteligência própria do feminino que tem que ser valorizada. Isto posto, veio uma nova crítica em cima disso, que foi mais ou menos o seguinte: ao dizer que existe uma, como a gente colocou até agora, assim, uma inteligência feminina, uma forma de pensar o mundo do feminino, por outro lado, apesar da vantagem de se deixar de imitar aquele estereótipo masculino, o resultado é criar um estereótipo do feminino, né? E colocar as mulheres assim numa certa condição, como se naturalizasse certas características, até de um ponto de vista assim, biológico, entendeu? Então, houve... Isso tudo assim, são discussões internas processo, né? Dentro do movimento feminista, entendeu? E algumas falaram, tá bom, entendi a crítica, foi para o outro lado, mas é quase como se você estivesse dizendo assim, não, a mulher é naturalmente mãe, então ela tem um olhar que é mais delicado, entendeu? Ela lida com a terra, ela de tal jeito, então ela... E aí fica essa questão, né? Isso tudo não está devolvendo também, de certa forma, a condição feminina para um determinado modo específico, né? E digamos assim, congelando, né? Essa posição do que é o feminino nessas características que aquelas primeiras feministas tentaram ultrapassar, né? Então, os debates assim se prolongam e giram em torno dessas posições assim que não são simples, né? Então, um desdobramento aqui da pergunta, né? Que novos modos de gestão, de afeto, de negociação, você acha que pode vir à tona quando a gente deixa de operar apenas por essa lógica do acontecimento e a gente passa a escutar essas inteligências que historicamente aí foram silenciadas? Então, uma das definições assim de uma até vou citar um autor que eu não costumo citar muito, que não é tudo que eu gosto dele, que é o Pierre Levy, né? Mas que ela é da escola canadiana, lá do McLuhan, né? Mas uma das definições do que seria uma inteligência coletiva, ela depende da diferença, né? Digamos, vamos supor que você tem uma comunicação ou uma sociedade que está estruturada em rede, né? E quando eu falo em sociedade em rede, eu lembro muito, tem um historiador da Idade Média que eu gosto muito, que é o Emanuel Wallerstein, que ele atribui o sucesso da Europa à formação em rede do feudalismo, né? O que é muito interessante. Mas essas formações em rede, elas só são de fato rede na medida em que elas incorporam diferença. Se você tiver uma rede que é tudo igual, você não tem rede. Precisa ter um contraponto, né? Precisa ter um outro olhar. Claro, se você, digamos, incorpora um elemento externo a um sistema em rede, ele só é um novo elemento se ele for diferente, senão ele não é um novo elemento, né? E a definição de inteligência é isso, uma rede o mais ampla possível e com mais diferença possível, né? O Pierre Levy vai buscar lá uma coisa assim que é uma espécie assim de comparação entre
as redes sociotécnicas mesmo, as redes de comunicação e as redes neurais. O cérebro tem neurônios que são muito diferentes entre eles, e funções, sinapses muito diferentes. É isso que faz funcionar em rede, né? Então, essa rede, digamos, neural de uma inteligência coletiva, se a gente quiser pegar assim, se ela o tempo todo for incorporar mais do mesmo, ou seja, mais do masculino, né? Ela não é inteligência, né? Não é tão criativa também, claro, penso eu, né? Porque claro. para a criatividade precisa ter a diferença, né? Claro. E hoje, uma questão que a gente diria assim, vamos colocar alguns nomes para isso, né? Masculina, capitalista, europeia, branca, hegemônica, patriarcal, né? Patriarcal, né? Tudo isso é uma espécie de conjunto, assim, de hegemonia, né? Que, digamos assim, não agrega o outro e, portanto, não agrega inteligência, né? Então, desse ponto de vista, o outro étnico, cultural, de gênero, né? De sexualidade, etc., quando incorporado, mas de uma maneira ativa e de troca, ele gera uma inteligência para o sistema. Tô aqui pensando na inteligência artificial, assim, tô tentando fazer um link com isso, assim. Inteligência artificial também, né? Isso, né? Ela é uma rede, né? Também é uma rede, de certa forma, né? E é uma rede construída em cima dos parâmetros, né? Enfim, que acompanha a construção toda social também que a gente viveu. Então, se a inteligência artificial é feminina, eu não tenho a menor dúvida, porque faz parte também. Eu acho que aqui tem ela se alimenta daquilo que passou, daquilo que está sendo... Então, acho que da mesma maneira que os estereótipos vão todos sendo incorporados também, existe também os pensamentos, né, de maior resistência que também são incorporados. Eu acho que isso é interessante, porque eu estava pensando nisso que você estava falando, acho que faz muito sentido, assim, acho que, de certa maneira, as mulheres, elas... pelo menos numa organização profissional, a gente acabou sendo muito tempo ou decorativa, ou invisível, enfim, parte do todo, mas sem uma voz de verdade. E eu acho que tem essa coisa de elevar a voz, de tomar uma consciência da situação crítica que você vive, para você poder desenvolver realmente uma visão crítica e para você poder tomar alguma ação de fato, e aí sim passar a ser percebida como um elemento fundamental e essencial, intencional dentro da estratégia, de novo, da organização. Acho que a gente ainda está um pouco longe disso. Assim. Se a gente pensar, né, o número de mulheres que são CEO no Brasil, ou, enfim, ainda é muito pouco. Não sei se a gente está... Não lembro agora exatamente, mas eu tinha visto uma pesquisa da Panorama, acho que é desse ano ainda, e a gente levaria 160 anos para chegar no ritmo, né, atual, para chegar numa paridade de gênero em liderança mesmo, corporativa. Então, é gigantesco, ou seja, as coisas ainda estão muito, muito morosas, né? A gente precisa impulsionar essa mudança de alguma maneira. Mas eu acho que a gente, durante muito tempo, ficou muito nesse espaço mesmo da resistência, ou seja, você obedece muito para sobreviver. Você entra no esquema para sobreviver, para você não ser excluído, para fazer o jogo, né? Mas você começa a adquirir essas novas competências também, que fazem com que, até pela convivência mesmo, né, com o masculino dentro das organizações, para você também ter outras formas de reagir e poder ter de fato um destaque, uma atuação que atuação, seja, né, na essência, e não simplesmente no entorno, na decoração da coisa. Então... E isso mesmo nas empresas que são voltadas ao mercado feminino, né? Eu fico pensando, porque você comentou que você, não aqui, né? Mas a gente, durante as aulas, né? Que você já trabalhou em empresas que são voltado para mercado feminino, assim, né? Claro, mercado de beleza. Mercado de cosmético, mercado de beleza. Isso mesmo, ainda assim... totalmente. É alguma coisa que fica uma predominância ainda muito masculina. Totalmente. Isso é muito interessante. Eu acho que cada vez mais tem, né, essa abertura e chegar a um espaço de liderança das mulheres, mas ainda é um mundo muito masculino. Muito.
Eu trabalhei num time de aquisição, né, dentro de uma empresa, e o time, ele tinha um líder masculino, só que o time inteiro era feminino. Então, era super interessante, porque, ao mesmo tempo, são mulheres que sempre, né, fizeram toda a carreira delas no ambiente corporativo, então, a gente acaba incorporando muito dessa visão também masculinizada, não tem jeito. Eu usei ombreiras, né? Assim, eu usei parte, né? Hoje eu uso tênis, mas eu já usei muito taier. Eu lembro de uma CEO de uma empresa também, grande empresa multinacional, que falava assim, eu uso perfume masculino, porque é a maneira de eu ser respeitada se eu colocar um perfume doce, já era. Não tem como, isso obviamente na década de 90. Mas a gente ainda tem muito isso. Então, as empresas de cosméticos, de beleza, não escapam à regra, né? Assim, pelo contrário, acho que são grandes, né, multinacionais que acabam tendo toda essa herança mesmo corporativa, mas que mudam. E eu acho que acho que eu tenho um lado meio poliana, assim. Eu consigo enxergar um lado de evolução. Né? Sim. Eu tenho uma filha de 19 anos e eu sei que o mundo vai ser mais fácil para ela. Não tenho a menor dúvida disso. Acho que muitas barreiras já foram quebradas, né? Nessa questão assim, eu nunca fui uma feminista declarada né? Mas, obviamente, eu defendo o lugar da mulher e eu acredito nisso. Mas eu acho que a gente está caminhando para uma coisa muito interessante, onde a gente entende melhor o valor e a gente intencionalmente quer agregar este valor. E não simplesmente que nos deem um espaço, mas eu acho de você conquistar esse espaço, de você lutar por esse espaço. Que ainda é o momento que a gente vive. Tem muito de luta mesmo, para você chegar no mesmo nível dentro da organização. Sim. E que eu acho que as mulheres sabem fazer isso, né? Porque é um pouco um mecanismo de sobrevivência também, né? Se a gente for olhar ao longo da história aí, né? Com toda certeza. Não que isso não canse, não que seja, né, demandante, tem um autor que eu gosto bastante, que é o Lipovetsky. Acho que ele escreveu um livro muito legal sobre a mulher, sobre a terceira mulher, né? Então, dessa trajetória da mulher que sempre foi, né, subordinada ao homem, a primeira mulher, a segunda mulher, tipo, aquela coisa super diabolizada, depois hiperidolatrada, idealizada, e a terceira mulher, que é, na verdade, uma autocriação. E eu acho isso muito legal, porque eu me reconheço muito nisso, e eu reconheço as minhas pares, as mulheres com quem eu convivo dentro do mundo corporativo. É uma autocriação. A gente está se inventando, a gente está criando aquilo que é uma mulher hoje no espaço de organização mesmo profissional, de fins lucrativos, né? Então, assim, aquela coisa bem, tradicionalmente, um ambiente muito masculino. Mas eu acho que e pelas escolhas, eu acho que o fato de você reconhecer que você tem escolhas e que você tem escolhas de não, e aí de novo citando, né, assim, muito com licença poética e o Lipovetsky, mas que você não precisa reproduzir um modelo que é o modelo masculino, você pode reproduzir se você quiser, porque é um direito seu também querer. Mas você não precisa necessariamente reproduzir um modelo masculino. Então, o fato de você poder se assumir nesse sentido, de você ter sua escolha, de você exercitar esse direito à escolha, eu acho absolutamente sensacional. Sim. Mas eu acho que a gente ainda está muito no momento de fazer com que as mulheres tomem essa consciência de que elas têm o direito à escolha daquilo que elas querem ser, de impregnar realmente o estilo que elas querem. Porque a ideia não é... Eu acho que eu tô super, né, tipo, entrando... Desculpa, eu fui... Não, pode... A ideia é poder falar mesmo. Não, eu acho que a gente... Mas está em sintonia com o que o Vinícius está trazendo. Não, completamente. Né? Tá super por isso que eu acho que me chamou muita atenção. Mas, enfim, só para concluir isso, que realmente as mulheres, elas precisam ainda entender esse momento desse direito à tomada de decisão mesmo. Talvez tenham que se autorizar, né? Tem um processo ainda para acontecer nesse sentido. Mas eu acho que também... E aí, de novo, por isso que eu penso muito numa inteligência muito humana e uma inteligência corporativa. Eu acho que eu defendo muito isso, que é do coletivo mesmo, que é uma coisa construída entre, né, homens e mulheres. Eu acredito no poder que seja misto. Sim. Eu acredito que as corporações ainda precisam investir nessa
abertura de espaço nessa espaço de troca de verdade real, né? E isso só se vê nas tomadas de decisão, ou seja, as tomadas de decisão deveriam ser compartilhadas, mas você não pode simplesmente colocar uma mulher como CEO e deixar ela ali, né? Assim, existe um preparo ainda, existe muito esse tempo que tem que ser dado, porque a gente está atrasada, a gente foi atrasada no processo, então a gente ainda tem uma experiência que é muito inicial, pequena, né? Pequena ainda. E que tem que ser acelerada. Sim. Eu acho que isso tem, de fato, uma grande responsabilidade aí das organizações nesse ponto. E aí, Paulo, acho que... Você quer falar, Vinícius? Não? Não, eu quando a Paula estava falando aqui, eu estava pensando num outro aspecto também, que a gente... Até agora a gente tem falado, assim, do mundo corporativo, da questão ambiental, né? E colocando essas, digamos assim, esses dois campos como conquistas ou campos de embate micropolíticos da luta feminina, né? Mas eu estava pensando quando você pergunta assim, olha, tem uma inteligência que é feminina, tem um olhar que é diferente. Se a gente for pegar, não na micropolítica, mas se a gente for pegar na política tradicional, na política eleitoral, nas políticas dos Estados-nação, nunca fez tanta diferença o voto masculino quanto em relação ao voto feminino. O que é uma coisa a ser notada. Até algum tempo atrás, havia uma série de outros recortes que eram mais importantes que esse. Então, principalmente, digamos assim, recorte econômico. Depois, recorte regional. Eventualmente, recorte étnico, principalmente nos Estados Unidos, né? Recortes geográficos, né? Norte e Sul. E o recorte de gênero, ele nunca havia sido algo notável. Era mais ou menos, digamos assim, equilibrado. Sim. E dependia de outras condições, de outros recortes para ver, digamos assim, para que se falasse que há um voto majoritário para um lado ou para o outro. E ultimamente tem sido majoritário. Se a gente pegar, eu acompanho política americana, por exemplo, fico olhando lá como é que está a aprovação do Trump, entendeu? As coisas aqui no Brasil também, não sei se eu sei dizer tanto de outros países. Mas nos Estados Unidos, por exemplo, se você for pegar hoje, olhar lá, sei lá, no New York Times, olhar quem que põe isso? Acho que é a The Economist, que põe quase todo dia lá a aprovação do Trump. Ele está mais ou menos numa faixa de equilíbrio, está mais ou menos no zero, se a gente toma só os homens. E ele tem, assim, menos 40 pontos, você pega as mulheres, então. Aqui também aconteceu um fenômeno desse tipo, nessa última eleição, a gente teve um dado assim, dividido, né, aqui no Brasil, né? Então, isso indica que tem uma coisa, assim, voltando ao tema, assim, de uma forma de pensar, né? E essa forma de pensar, chamemos de inteligência, né? Que tem se mostrado... e do meu ponto de vista, acertadamente, das mulheres resistentes a certos apelos a um discurso da violência, do autoritarismo, né? Que os homens são, digamos assim, tragados com mais facilidade, até porque esses discursos são mais simples. Né? As mulheres entendem, digamos assim... me parece, nesse momento político, entender com mais complexidade as questões do que as resoluções, digamos assim, muito fáceis, muito autoritárias e muito violentas para problemas que são complexos, né? Elas estão mais atentas a isso. Sim. Me lembra uma frase da Elis Regina dizendo que... Uma fala dela dizendo que na concepção dela as mulheres tinham que estar no poder, assim, porque ela associou com a maternidade, né? Porque são mães e as mães não querem que seus filhos vão para a guerra, não querem que seus filhos morram, não querem que... Me lembrou um pouco essa... Talvez não associar necessariamente com a maternidade, né? Porque eu acho que
a gente falar em mulher e falar em maternidade não são sinônimos, né? Embora isso ainda seja alguma coisa para se conceber de um outro jeito, mas né? o ecofeminismo começa num acidente nuclear nos Estados Unidos, né? Que foi em 79. É um acidente num lugar chamado 3 Mile Island. E que teve um vazamento e houve um problema de contaminação e tal. E um grupo bem reduzido de mulheres começou, digamos assim, um movimento um movimento antinuclear, né? No momento de Guerra Fria, no momento de ameaças nucleares, sim. no momento em que os filhos delas estavam, digamos assim, sujeitos a qualquer momento a serem enviados a uma frente de batalha para uma guerra final, uma terceira guerra mundial, e que, digamos assim, essa luta, ela não era a luta, uma luta que desconsiderasse o sofrimento que era impingido pelo outro lado da Guerra Fria, que era o campo socialista, que estava fazendo a mesma coisa. Pois é. Então, não era uma alternativa. O socialismo não era uma alternativa era uma outra face da mesma moeda, assim, que era o quê? Uma face masculina. Né? Então, digamos assim, não é você contrapor os Estados Unidos à União Soviética, porque é rigorosamente a mesma coisa. É homem mandando, com cap militar. E não vai dar certo, entendeu? E fazendo corrida armamentista, né? Então, ali surge uma ideia de dizer não aos dois lados do conflito, entendendo que o conflito se dava, digamos assim, nas mesmas condições, né? E aí elas começam a falar da coisa do masculinismo e associar a exploração da natureza, a questão da corrida armamentista, da questão nuclear, com a exploração da natureza e com uma espécie de exploração ou opressão da figura e do corpo feminino também, né? Sim. É um olhar ampliado, né? Uma outra perspectiva, né? Assim, perdem os dois lados, né? Isso. Em termos de humanidade, né? A gente perde dos dois lados numa guerra, né? Mesmo que você tenha um vencedor. Os americanos estão né? mandando o filho pro Vietnã e os soviéticos para o Afeganistão. Sim. E as mães estão mandando esses garotos para a guerra lá, né? É interessante porque eu acho que tanto para o mundo profissional, né, corporativo, como acho que para o meio ambiente, quando a gente pensa soluções que possam ser disruptivas, ou seja, inovação de fato, acho que aí tem uma expressão feminina que é muito interessante mesmo. Acho que tem olhar, se a gente for pensar, por exemplo, todas as políticas de ESG, enfim, esse olhar da inovação enquanto de verdade um motor real para mudanças nas áreas sociais e ambientais, na governança de fato, acho que é bem legal isso que você está falando. Acho que eu vejo um paralelo bem grande aí com corporativo também. E eu acho que isso faz parte, né, assim, nessa questão mesmo do que a gente chama de inteligência feminina, mas essa construção mesmo desse repertório, dessas competências que as mulheres têm para lidar com algumas situações. Eu acho que entra essa questão da complexidade mesmo, da gente saber lidar, né, enquanto mulheres com a complexidade, a simplificação não como um único meio de solução. É menos racional nesse sentido, né? Porque acho que talvez acho que a gente tem que entrar com outras camadas aí que não levam necessariamente de uma maneira linear ao resultado, mas vai chegar no resultado, né? Que só é um pouco diferente no caminho e talvez um pouco mais palatável humanamente, assim. E essa questão da mulher na política, que você estava falando dos votos, né, Vinícius? Eu acho que mesmo as candidatas, né, a gente tem tido muito mais presença de candidatas, assim, de mulheres em que a gente possa votar e que tenham uma consistência no que elas têm trazido. Talvez não para presidente ainda, né? Mas para outros cargos, assim, para cargos de vereadores. Porque eu tenho uma política pessoal de uns anos para cá de só votar em mulher, sendo consistente, né? Sendo olhando para o histórico, olhando para aquilo que elas estão propondo, enfim, não só o fato de ser mulher, né? Mas um pouco de, já que a gente tem candidatas, né? Vamos votar nelas, né? Vamos, de repente, dar uma chance, né? Eu tenho percebido mais isso também, né?
Eu acho no Brasil, que aqui também, né? sim, mas aqui eu acho que tem uma questão também que eu não tenho uma resposta, assim, vocês que são mais inteligentes, feminilamente mais complexas, talvez tenham, da minha simplificação. Mas você tem um olhar de jornalista, que é também... Não, mas é uma pergunta que não é fácil, que é o seguinte, uma representação, digamos assim, minoritária, porque as mulheres, embora a maioria numérica, são minoria política, sim, né? sim, sem mas dúvida. uma representação minoritária que atinge certos lugares, ela, por si só, digamos assim, é uma espécie de inclusão de diferença, ou não? Eu consigo ver certos aspectos que dizem que sim, outros que dizem que não. Eu não tenho bem uma resposta. Que é um pouco o que a gente falava para nossa colega Lívia, né? Que está lá brilhantemente fazendo o trabalho dela sobre uma representação afro-brasileira, né? Uma representação negra, né? Sim. E ali tem uma questão complexa também, né? Que é falar assim, olha, corpos femininos, corpos pretos, né? Colocados em lugares de poder, eles significam avanços ou, em certas circunstâncias, eles só reproduzem, digamos assim, determinadas condições já dadas, né? E que não trazem o diferente, a alteridade, né? O outro, o olhar que agrega, né? Então, quando você diz assim, olha, realmente eu vejo mais mulheres na disputa... Pelo menos a possibilidade, do né? poder, na possibilidade. Alcançar em alguns lugares, né? E aí não tem uma resposta para isso. É um avanço até certo ponto, mas eu penso em algumas também que eu falo, caramba... não, sim, sem dúvida, né? Isso basta... E vem que é aquilo que a gente estava falando da mesma face. Que de certa forma reproduzem de tal maneira aquilo, entendeu? Sim, e eu acho que idem com todas as minorias, entendeu? Sim. Eu acho que eu sou, assim, meu olhar leigo, né, a respeito disso, mas eu acho que eu sou otimista, assim. Eu vejo, por exemplo, a Marina Silva sendo ovacionada lá na COP, né? Eu acho que tem um valor o trabalho dela, eu acho que abre um caminho, né? Mesmo que a gente não concorde com algumas posturas, e acho que algumas posturas na política são mesmo muito complexas, assim, de analisar, né? Até um certo ponto eles precisam fazer um jogo também, enfim, né? Mas eu acho que eu tenho uma visão um pouco otimista em relação a isso. A Marina Silva é essa figura, assim, que encarna muito, assim, digamos assim, ela traz pro corpo, assim, né? Uma representação que é feminina, que é parda, mestiça, que é amazônica e que é ambientalista e que é seringueira, veia, né? Na origem, então, né? Então ela tá muito nesse lugar, assim, que a figura dela encarna muito desses aspectos e é condizente com o discurso, né? Porque às vezes também, digamos assim, tem um truque em política muito, muito ruim, assim, muito deletério, que é pegar alguém com uma característica, digamos assim, histórica, física, biográfica, que vai emprestar um rosto para um discurso antigo, entendeu? A Marina não é isso, entendeu? Né? Assim, como se fosse emblemático. Assim, né? Isso. Daí a pessoa vai lá e reproduz, e tem todo um sistema reproduzindo todos os mesmos parâmetros por trás, só que estampado um rosto minoritário lá na frente, né? É difícil. Que é um pouco aquela coisa da representatividade, assim, isso, né? O quanto isso é uma jogada de marketing, né? Mas eu acho que isso ainda faz parte do processo, né? Porque você está saindo de um momento que era completamente o oposto, né? Então, você tem toda uma transição. Nessa transição, acho que tem erros, tem acertos, mas é uma construção também. Então, assim, para a gente chegar onde a gente quer, ou seja, de verdade, um poder que seja misto, né? Com equidade real, e aí no sentido, né, da palavra mesmo, de equidade, não só paridade, para a gente fugir justamente dessas inclusões, né, dessas representações que são meramente decorativas, e eu digo isso nas empresas, mesma coisa, né, a gente ter, né, vagas afirmativas, mas como é que você faz com que a pessoa realmente tenha as condições reais para se manter
nesse cargo. Sim. Então, assim, de uma maneira sustentável. Porque então, isso não depende só dela, né? É claro, e não é só abrir a vaga, né? Assim, abrir vaga e contratar é fácil. Sim. Você conseguir que essa pessoa tenha um desempenho real, um sucesso, que ela cresça na carreira, etc. É muito... É super complexo. Então, mas acho que a gente está ainda nesse processo de construção. E para que esse processo aconteça, de qualquer forma, a gente precisa da representação numérica. Sim, é não tem verdade. Como, Né? assim, não tem como fugir disso, né? Sim, por isso que eu falei que, assim, não é simples, não é fácil. Porque é uma análise complexa, né? É uma questão essa, trazer um rosto que represente uma parte minoritária da sociedade, mesmo, digamos assim, que ele seja só um rosto. Já é um avanço? É difícil essa questão. Talvez, pode não ser, né? Eu acho que pode ser que talvez. Sim, entendeu? Mas muito difícil, eu concordo com você, eu super concordo com você. Que talvez seja um debate um pouco parecido, penso eu, em relação às cotas também, né? Tão polêmico quanto. Pois assim, mas as cotas se revelaram a partir de um processo que já tem quase 20 anos, é um sucesso. É um sucesso, eu acho também. As cotas raciais são um sucesso no Brasil. Sim. Né? Porque eu acho que você abre caminho, né? Claro. É uma forma de abrir caminho para as pessoas alcançarem, acho que é a mesma coisa, assim, de verdade. Acho que tem que passar por isso, tem que dar oportunidade. Porque aí vai muito pelo modelo que a gente tem também. Então, assim, eu vejo... Durante muito tempo, assim, eu não tinha modelos femininos no ambiente corporativo. Pois é. Tinha. E é importante eu lembro de uma vez, né? eu lembro que eu chorei uma vez que eu vi uma entrevista da Marta falando que ela gostava de futebol e foi jogar futebol, apesar de nunca ter visto uma mulher jogando futebol. Ela não teve nenhum modelo. Então, eu acho que é isso, tem que criar modelos, né, verdadeiros, modelos que fazem sentido. Sim, sim. Na parte ética e moral também disso. Então, sem essa falsidade. Sim, sem essa falsidade, com consistência, né? Claro. Paula, eu tinha mais uma última pergunta para você, mas acho que você já respondeu, na verdade. Assim, a gente antecipou, assim, que era pensar como que a inteligência feminina e a inteligência das mulheres pode transformar as políticas empresariais. Eu acho que você falou disso. Acho que elas estão transformando. Estão transformando, né? Tanto quanto a inteligência masculina. Sim. Mas sim, acho que tem uma transformação, de fato. Acho que tem É isso, trazer mas principalmente por conta de uma escuta, né? Então tem que ter essa escuta, tem que ter esse espaço. Não adianta só a gente estar presente, a gente tem que ser ouvida e a gente tem que ter condições para na esfera da decisão e do poder. Sem isso não. Mas eu acho que cada vez mais essa esfera tem sido um espaço feminino e eu acredito sim que as transformações vêm disso. Acho que elas são muito lentas. Muitas vezes, eu acho que tem... E aí tem essa coisa da consistência mesmo, né? De acreditar nisso, de estar presente, de não largar a mão. E é isso, quando eu vejo as minhas colegas, né, de líderes em empresas, eu vejo que existe essa consistência, esse não desânimo, mas também eu acho que tem todo um espaço, e voltando naquela outra fala, que é de você aceitar que você também... Não é porque você... pode ser CEO que você tem que ser CEO. Então, você recusar não quer dizer que isso não faz de você uma pessoa fraca. Mas a gente ainda enfrenta isso. A gente ainda é muito... então, a gente já traçou toda uma carreira para você vai ser CEO. E quando você fala, mas eu não quero ser CEO, mas como assim você não quer ser CEO? Então, você, assim, na verdade, você está no lugar errado. Não estou no lugar errado. Acho que existem espaços, né, dentro do corporativo... Então, acho que a gente está muito aprendendo ainda nessa questão. Isso me lembrou um pouco a Simone Biles nas Olimpíadas, quando ela desistiu. Ela desistiu, é verdade. Ela estava para ser a primeira, né? Não nessas Olimpíadas anteriores, porque essa última ela foi super campeã, né? Mas ela desistiu, ela retrocedeu, né? Assim, quanto isso também virou uma discussão, né? Me veio esse insight agora, né? Aqui para mim fecha muito com essa ideia mesmo da escolha. A gente tem que ter escolha. Sim, e a organização tem que ser um espaço seguro legitimar de isso, escolha. Né? Sim. Né? Lógico, em sintonia com os valores da empresa, mas você tem que ter a opção de querer seguir um caminho ou outro, e tudo bem. Sim. Então, acho que isso eu me sinto muito disso não ser considerado um fracasso, né? Exato. Assim, né? Ou um fracasso, e o que eu acho uma muito incompetência, interessante né?
Eu tenho visto muitos colegas meus, né, assim, de multinacional, e homens e mulheres abrindo mão, né, do crachá, porque essa vida corporativa não está mais hoje representando aqui, em sintonia com aquilo que eles querem viver. Então, assim, eu passei por isso o ano passado e esse ano, na verdade, parece que já faz um tempão, mas no começo do ano eu saí da empresa onde eu estava para eu fazer outra coisa, para eu seguir outro caminho. Eu tenho visto muitos líderes fazerem isso. E eu acho isso muito bacana, porque inclusive para o homem isso é uma transformação importante. É verdade, de você decidir, de você exercer esse poder de escolha, de você não estar mais naquele modelinho. Então não é porque você é um super CEO que você não pode abrir mão disso. Eu acho que a gente está vivendo, e aí nesse ponto que eu acho que converge muito, e aí que eu vejo que tem uma permeabilidade já dessas trocas, né, masculino, feminino, dentro das lideranças organizacionais, onde uma coisa influi a outra. Então, eu vejo homens sendo mudados também por aí, tendo mas um acho que olhar esse é o muito ganho, mais... né? Esse é o ganho, muito né? mais sensível nesse sentido, que poderia ser atribuído a uma inteligência feminina. Sim. O Vladimir Safato, ele fala disso, né? Do quanto os homens também ganham, né? Quanto a gente ganha enquanto sociedade, enquanto humanidade, né? Enquanto... Exato. Poder ocupar um outro lugar, né? Do ponto de vista doméstico, e falando de um aspecto pessoal, aqui sou eu que cozinho na minha casa, entendeu? E eu tenho um menino e uma menina, o que aliás também é um lugar assim de observação, né? Você tem gêmeos, as duas experiências, as né? duas experiências de 8 anos. Mas eu ia comentar que é um momento muito legal para mim quando eu faço uma coisinha que eles gostam, entendeu? E eles gostam, eles acham legal, e eles comem bem, e eles falam que tá gostoso, entendeu? Há um tempo atrás eu não poderia ter tido essa experiência que para mim é legal e é prazerosa, entendeu? Porque da posição masculina isso não seria permitido, né? Então, na medida em que, digamos assim, as mulheres ocupam certas posições que estavam vedadas para elas, isso não é só uma perda do lado masculino, pelo contrário, entendeu? Isso, se visto com inteligência, né, como a gente tem falado aqui, pode ser ganhos para por outros lados que nos estavam vedados também, né? Porque uma sociedade, digamos assim, colocada de uma maneira segmentada e só com um dos lados como protagonista, é ruim para os dois lados, né? Sim, sem dúvida. A licença paternidade está aí para então toda essa esse discussão, debate, né? Para mim é óbvio que o primeiro interessado nisso é a mulher. Sim. A partir do momento que existe uma licença paternidade, isso quer dizer que a mulher fica muito mais tranquila na volta, no exercício da profissão, enfim, ela está muito mais amparada para isso do que é hoje. Mas o ganho para o homem é uma coisa inacreditável. Quantos homens conseguem realmente passar o tempo necessário de que é tão... Para poder vivenciar isso, né? Com um recém-nascido. Eu acho que isso eu vejo... Então, eu acho que tem ganhos para os dois lados, quando a gente começa a olhar de uma maneira, de fato, né, equitável. Então tá bom, gente. Vocês querem falar mais alguma coisa? Eu acho que a gente, então, finaliza. Eu quero agradecer a presença de vocês, né? Acho que foi a gente poderia conversar aqui durante muito mais tempo ainda, né? Porque assunto não falta. Você mencionou a Lívia, né? A gente convidou a Lívia, mas ela não pôde estar aqui. Mas eu acho que para as próximas oportunidades, né? A gente pode ir ampliando o debate também. Então, obrigada. Eu que agradeço. Então, a gente encerra por aqui e dizer para vocês acompanharem a gente nas redes sociais, no YouTube do MPCom, que isso vai ser divulgado por lá também.